Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículos do 36 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Amados, quando nós olhamos para esta palavra, nós podemos refletir a respeito das promessas de Jesus para a nossa vida. E eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: Jesus é quem nos dá a vida. Olhando para esse texto e olhando para a situação aqui que os discípulos se encontravam diante de Jesus, Jesus aqui já estava se despedindo dos discípulos, dizendo que aquilo que ele veio para fazer, ele estava prestes a cumprir. E que algumas coisas eram necessárias serem feitas e somente Jesus poderia fazer essas coisas. E aqui é interessante que Pedro, o discípulo que caminhava com Jesus durante todo aquele tempo, ele estava preocupado com essa situação. E ele faz uma indagação interessante para Jesus aqui, querendo saber aonde que Jesus iria naquele momento. E Jesus responde para ele e fala: Pedro, olha, o que eu vou fazer e para onde eu vou agora, você não pode me seguir. Mais tarde, sim, você me seguirá, mas neste momento, cumpre a mim, somente a mim fazer aquilo que eu preciso fazer. E Pedro aqui, em um momento até inconsequente, ele vai até Jesus e diz: não, eu vou seguir com o Senhor até o fim, e se preciso for, eu darei a minha vida pelo Senhor. E aqui, amados, eu quero chamar a atenção a respeito da colocação de Pedro aqui. Muitas vezes, nós, pressionados pela situação que nós estamos vivendo, nós assumimos compromisso diante de Deus, e compromissos muitas vezes que nós não podemos fazer. Pedro aqui, ele fala que ele está disposto a dar a sua vida por Jesus. E aqui Jesus sabia já que tudo isso iria acontecer. Ele fala assim: Pedro, olha, não se engane. Da mesma forma que você está dizendo que você vai dar a sua vida por mim, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E é interessante, amados, nós olharmos para esta palavra e entender aquilo que muitas vezes nós nos propomos a fazer com Deus. As promessas, os compromissos que muitas vezes nós fazemos para Deus em momentos de dificuldades, em momentos de tensão, sem muitas vezes pensar naquilo que nós estamos fazendo. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 5, versículos do 1 em diante, Salomão vai dizer ali a respeito de como deve ser o nosso comportamento diante de Deus. E ele fala ali que nós não devemos nos precipitar diante de Deus. Nós devemos sim ouvir a Deus, estar disposto a esperar no Senhor, em vez de muitas vezes fazermos compromissos que nós não vamos conseguir realizar. E assim, Salomão está nos aconselhando realmente a não falar palavras desnecessárias, não assumir compromissos que nós não podemos fazer, mas sim esperar em Deus, confiar em Deus, saber que Deus é quem está cuidando de nós. Até Salomão ele vai dizer que o nosso Deus está nos céus e nós estamos aqui na terra. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Deus lá de cima está vendo tudo, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Por isso, até Salomão ele fala: olha, é melhor que você não faça voto do que fazer voto e não cumprir. E quando nós olhamos para esta palavra, olhamos para a vida de Pedro, Pedro era um homem realmente
que ele tinha esse problema da ansiedade. Ele não conseguia, muitas vezes, aguardar as coisas acontecer. E ele se comprometia a fazer coisas que ele não podia. E aqui, irmãos, nós podemos tirar uma lição para as nossas vidas. Diante das situações que nós estamos passando, não adianta nós ficarmos fazendo compromissos que muitas vezes lá na frente nós não iremos conseguir cumprir. O que nós precisamos realmente é confiar em Deus, é saber que Ele está no controle de toda a situação. Estamos vivendo sim momentos de tensão, momentos de angústia, estamos passando por um problema terrível de enfermidade na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo afora. E isso muitas vezes nos pressiona, muitas vezes as pessoas querem cobrar de nós atitudes que nós muitas vezes não temos condições de realizar. Mas nós precisamos confiar em Deus e dizer para essas pessoas que nós, por mais que nós tenhamos capacidade, por mais que nós conhecemos, nós somos limitados. E somente Deus, somente Jesus é capaz de realmente nos dar vida. E essa vida que nós buscamos está somente na presença de Deus, não está aqui neste mundo, irmãos. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, saber que Deus está preparando o melhor para cada um de nós. Sabemos que vamos passar por dificuldades, sabemos que vamos passar por tribulações, mas nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Ele é fiel, Ele prometeu e Ele cumpriu. Portanto, irmãos, descanse no Senhor. Sabemos que estamos passando sim por dificuldades, mas nós precisamos descansar no Senhor, em vez de muitas vezes nos comprometer com aquilo que nós não podemos fazer. Que nesta manhã, que neste dia, você possa realmente descansar em Deus, que você possa ouvir a doce palavra do Senhor, confiar no Senhor Jesus, porque só Ele, somente Jesus, é poderoso para nos dar a vida, e a vida que nós almejamos está somente na presença do Senhor. Descanse no Senhor nesse dia. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nesta manhã venha aquietar o nosso coração. Deus, nós estamos passando por momentos de angústia, de tribulação, e muitas vezes isso nos leva, nos força, Senhor Deus, a fazer algo para mostrar para a sociedade, para mostrar para as pessoas que nós, muitas vezes, temos compromisso, Senhor Deus, com a sociedade. Mas, Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos confiar no Senhor, esperar de Ti, Senhor Deus, aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Senhor, aquieta o nosso coração, não deixe, Senhor Deus, que da nossa boca saiam palavras, Senhor Deus, que nós não possamos, ó Deus, depois cumpri-las, Pai. Senhor, em nome de Jesus, esteja abençoando a vida de cada um dos meus irmãos e que nesta manhã eles possam estar na Tua presença, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, sabedoria em Ti, para que as palavras que eles forem usar nesse dia sejam palavras de bênção, Senhor Deus, e que eles não venham, Senhor Deus, assumir compromissos no qual eles não podem cumprir. Senhor, a Tua palavra tem nos orientado a sermos ouvintes e sermos obedientes, Senhor Deus, e não só isso, mas praticante também, porque a partir do momento que nós praticamos a Tua palavra, nós, ó Deus, estamos exercendo, Senhor Deus, a obediência diante do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, abençoe os meus irmãos nesta manhã. Senhor, esteja com aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, ó Deus, muitos, ó Deus, por causa desta Covid. Senhor, em nome de Jesus, visite os leitos, ó Deus, de hospitais, trazendo cura, trazendo restauração para aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, daqueles que estão próximos de nós. Senhor, conforte aqueles que estão aguardando, Senhor Deus, o milagre do Senhor.
Pai, que eles possam, Senhor Deus, descansar em Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e abençoo os meus irmãos nesta manhã. Amém e amém. Amados, tenham um excelente dia na presença do Senhor.